Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda aula de PG. O tema dessa aula agora é termo geral. Como é que a gente calcula um determinado termo de uma progressão, ou a posição daquele termo, ou a razão, ou o primeiro termo, enfim, o que a gente precisar calcular, a gente vai precisar entender sobre o termo geral, certo? É muito importante. Eu costumo dizer que o que você tem que saber sobre PA e PG, o básico do básico, é encontrar a razão, termo geral e a fórmula da soma dos termos. Tendo isso aí, você tem um mínimo, isso é o feijão com arroz, o mínimo que vai lhe dar toda a base para fazer os problemas, tá bom? O que muda, de um modo geral, no nível de dificuldade, às vezes é um raciocínio mais sofisticado ou às vezes um empréstimo de outro conteúdo mais aprofundado ou alguma coisa do tipo. Mas 90% dos problemas, sabendo calcular a razão, trabalhar bem com o termo geral e a soma dos termos, você está bem encaminhado e tem todas as ferramentas para resolver, tá bom? Eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei em PA sobre a escadinha para chegar de um degrau a outro. Imagina que os degraus são os termos da progressão e aí você quer subir essa escada. Na PA daquela aula, das aulas passadas, na PA a gente ia somando a razão para ir subindo os degraus. Na PG, ao invés de somar, a gente vai multiplicar. Então o raciocínio é muito semelhante. De um degrau para o outro, daqui para cá, eu multiplico pela razão. Mesma coisa para subir outro degrau, multiplico pela razão, multiplico pela razão, multiplico pela razão. Então o segredo apenas é saber quantos degraus separam um termo do outro. Por exemplo, se eu quisesse chegar até o quinto degrau, saindo do primeiro, eu teria que subir 4 degraus, ou seja, eu teria que multiplicar pela razão 4 vezes. Q vezes Q vezes Q vezes Q, dá Q elevado à quarta. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o A5, eu faço o A1 vezes Q elevado à quarta. É só saber quantas etapas tem que ser feitas após aquilo ali. Deixa eu melhorar aqui. Ok. Se você quiser, por exemplo, o A4 a partir do A1 vezes Q ao cubo, e assim vai. Eu coloquei aqui embaixo para mostrar que a gente pode partir de qualquer degrau. Por exemplo, eu posso sair do segundo e querer chegar até o quinto. O A1 vezes Q elevado à quarta dá o A5. Mas quem disse que você só pode escrever o A5 em função do A1? Não, você pode escrever em função do A2, do A3, até de um termo depois do A5 é possível. A diferença é que se você quiser andar para frente na PG, você multiplica pela razão. Se você quiser andar para trás, você divide. Fica à vontade, tá? Então, por exemplo, A5, você pode escrever o A5 em função do A2. É só lembrar que tem que subir quantos degraus? 1, 2, 3. Então eu faço que é o A2 vezes Q a terceira. Tanto faz, ó. A1 que é a quarta, se liga aqui, ó. 4 com 1 dá 5. Ou A2 que é a terceira, 3 com 2 dá 5. A posição do termo com a potência da razão dá certinho o que eu quero encontrar. É uma dica para caso você não tenha certeza. Será que eu acertei o índice e o expoente? Checa se dá a N, se der é porque está certo, beleza? Então aqui, vamos supor que eu quero sair do A3 e chegar até o A7, beleza? Quantos degraus tem que subir? 1, 2, 3, 4. Então eu posso escrever o A7 em função do A3. É só pegar aqui a quarta. E se eu quiser escrever o A7 em função do A1? Tranquilo, só pegar aqui elevado a sexta, porque do A1 eu tenho que subir mais 6 degraus. E assim por diante. Então, vamos escrever a fórmula de uma maneira genérica, tá bom? Como ficaria a fórmula de uma maneira genérica? AN é A1 vezes, do primeiro até o enésimo, tem n-1 degraus, tá? Então, Q elevado a n-1. Deixa eu colar aqui. Essa é a fórmula, digamos, na sua versão mais famosa, começando do A1. Se você quiser começar de qualquer outro termo, não tem problema. Ou, segunda maneira de representar, você pode partir de um degrau qualquer, um AK, tanto faz. E aí, quantos degraus tem entre N menos K?
E aí, basicamente, a ideia que eu mostrei aqui. Pode ver. 4 com 3, tá? Dá 7. Ou se você quiser pensar, se aqui é 7 e aqui é 3, aqui é 7 menos 3. Pode ver que dá 4. Se aqui é N e aqui é K, aqui é N menos K. Mesma coisa, N, K, N menos K. Também tá do mesmo jeito, tá bem? Então você pode usar essas duas maneiras para encontrar qualquer termo da progressão. O primeiro é o que a gente vai usar na maioria dos casos, tá bom? Vou começar a aplicar algumas coisinhas aqui para a gente começar a entender. Coisa simples, só para iniciar. Já já eu vou fazer questões contextualizadas, tá bom? Questões que estão na apostila de vocês ou no PDF que está no link da descrição do vídeo, tá? Então vamos pegar uma progressão, né, geométrica aqui, bem simples. 3, 6, 12, 24 e assim por diante. Note que a PG cresce muito rapidamente, né? 3, 6, se fosse uma PA de razão 3, 3, 6, 9, 12, 15, né? Bem devagarzinho, 18, 21. Uma PG faz 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384. Olha para aí como cresce rápido, né? Muito rapidamente. Bom, vamos lá. Eu quero encontrar, só para deixar indicado, tá? Nada muito complicado não. Eu quero encontrar, por exemplo, o 10º termo. Você pode ir de um por um, óbvio, pode ir sem problema nenhum, mas eu vou usar a fórmula. O A10, de acordo com a nossa fórmula, é A1 vezes Q elevado a 9. Como é que a gente descobre a razão? É só perceber de quanto multiplicou de um número para o outro. Ou seja, só dividir um termo pelo anterior. Tipo, 12 dividido por 6, 2. Ou 6 dividido por 3, 2. Ou 4 dividido por 12, 2 também, tudo certo. Então, ficaria A1, 3, a razão 2, a nona. Você vai encontrar questões que estão assim, nesse formato, ou você vai encontrar questões onde a conta está feita 2 a nona, 512, vezes 3, 1536. Então tá aí, claro, um exemplo bem básico do que a gente está vendo. Eu vou começar a colocar alguns exemplos aqui antes de contextualizar. Já já eu vou contextualizar. Imagina aqui que a gente tem uma progressão onde o primeiro termo vale 4, beleza? E aqui eu vou colocar o termo de ordem 5, 324. A minha pergunta é: quanto vale o terceiro termo? Então vamos lá, bem simples, aplicando exemplos básicos, só para a gente entender como é que se usa a fórmula e já já eu contextualizo. A5, de acordo com o nosso termo geral, é A1. Lembra dos degraus? Ó, tá até aqui no quadro. A1 que é a quarta. A1 é 4. A razão eu vou descobrir. E A5 é 324. Vamos passar dividindo aqui. Que é a quarta. É 324 dividido por 4. Que dá 81. Quem vai ser que é a quarta? 81, que vai ser raiz quarta de 81. Tá? Bom, a rigor eu teria o que igual a mais ou menos raiz quarta de 81, porque eu posso ter um número negativo que é elevado à quarta dá 81, que na verdade é 3, né? Raiz quarta de 81, vou lembrar aqui, fatorando. Teoricamente eu teria que igual a mais ou menos 3, porque pode ser mais 3 ou menos 3, porque 3 a quarta é 81 e menos 3 a quarta é 81, tá bom? Então a rigor eu tenho 3 e menos 3. Vou colocar os dois aqui só para ficar uma coisa mais
digamos assim, amarrada matematicamente. Às vezes ele fala na questão, assuma que a razão é positiva ou a razão é negativa, você obedece. Aqui eu vou usar as duas possibilidades. Então, deixa eu botar aqui. Vamos colocar o mais ou menos. Bom, quando Q for igual a mais 3, vamos achar o A3. A1Q ao quadrado. A1 é 4. 3 ao quadrado, 9. Vezes 4, 36. Nesse caso, Q é igual a menos 3. A3 igual a 1. Q ao quadrado. Vamos colocar logo aqui. A1 é 4. Menos 3 ao quadrado. Só que menos 3 ao quadrado também é mais 9 vezes 4, 36. Então, nesse caso, o 3 ou menos 3, para encontrar o terceiro termo, a gente encontraria a mesma resposta, ok? Mas prestem bem atenção sempre nas questões se ele fala a razão é positiva, a razão é negativa, a razão é inteira, a razão é racional. Essas informações estão contidas no problema, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente iniciar. Eu ainda vou fazer mais 2 exemplos, digamos assim, totalmente conteudistas, sem nenhuma contextualização. E após esses 2 exemplos que eu vou fazer aqui, eu começo os exercícios contextualizados de vestibulares do país, tá bom? Se liga no que eu vou fazer agora. Bom, então eu trouxe esses 2 sistemas com PG, tá certo? Aqui são números que formam a PG e eles satisfazem a esses sistemas daqui, esse primeiro e o segundo. Aí você pode dizer, pô, são questões idênticas, para que fazer 2? Vocês vão perceber a diferença no nível do problema de um sistema para o outro. Um detalhe que vai fazer toda a diferença na dificuldade. Digamos aqui que aqui é uma dificuldade 1 e aqui seria numa escala, sei lá, de 0 a 5, aqui seria uma dificuldade 1 e aqui seria uma dificuldade 4, por exemplo. É bem mais difícil aqui porque precisa de outro recurso. Já já a gente chega lá. Então aqui você tem uma PG. Basicamente eu quero que você use a fórmula do termo geral e tente resolver esse sistema, ok? Vamos lá. Eu vou dar uma dica bem legal aqui. Quando você estiver resolvendo sistemas com PG, geralmente é bom usar um artifício que normalmente funciona muito bem. Primeira coisa, vamos colocar no termo geral, né? Então tá aqui A1, o A3 é A1Q ao quadrado, igual a 45. Nesse caso aqui, mesma coisa, A1Q, substituindo o A2 por A1Q, e A4, A1, que é a terceira, igual a 90. Então, tá, eu apenas coloquei na fórmula do termo geral. Para dar uma arrumada, deixar... barulho da moto aí. Para dar uma arrumada, deixar a coisa bem organizada, vamos colocar em evidência o A1. A1 vai ficar 1 mais Q ao quadrado, igual a 45. E aqui vamos colocar em evidência A1 vezes Q. A1Q vai ficar 1 mais A1Q ao cubo dividido por A1 vezes Q, daqui ao quadrado, igual a 90. Então, a dica que eu falei, que funciona muito quando você tem sistemas assim, minha sugestão, tá? Se for sistema com PG, bota no termo geral, minha dica, divide as equações. Não esquece disso. Divide as equações. Ou de baixo pelo de cima, ou de cima pelo de baixo. Tanto faz. Divide as equações. Porque vai cortar muita coisa. Olha só que legal. Dividindo uma equação por outra. Vou colocar aqui. Assim, ó. Na fração. Dividindo. Olha só a vantagem. Vai cancelar tudo isso. Tudo isso. Eu vou achar imediatamente aqui, ó, 1 sobre Q, 45 por 90 é meio, e eu acho de cara Q igual a 2. Beleza? Fica essa dica quando você montar um sistema. Como é que eu acho o A1? Aí acabou, né? Não tem mais dificuldade. Pego o Q igual a 2, substitui nessa pequenininha aqui, mais fácil. Vou até fazer nesse cantinho. Fazer aqui, ó, um espacinho pequenininho. A1 vezes
1 mais Q ao quadrado, só que Q é 2. 1 mais 2 ao quadrado igual a 45. 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Passa dividindo, 45 por 5, 9. Então está resolvido. Você tem o A1 e tem a razão, tem o que você quiser, qualquer termo você tem. Okay? Agora a gente vai fazer essa daqui, A1 mais A4 igual a 14, A2 mais A3 igual a menos 4. Você olha rapidamente e diz, bom, é a mesma ideia da anterior. Um sistema com os números lá em PG, o que é que tem de diferente? Né? Porque eu falei que essa questão era no nível de dificuldade na escala de 1 a 5, seria uma dificuldade 4, 3, 4, por exemplo. O que vai mudar? Vamos seguir o mesmo procedimento, tá? Substitui na fórmula do termo geral. E vocês vão ver o que vai acontecer. Aqui o A1 vai ficar a mesma coisa, não vou escrever, não tem como colocar na fórmula do termo geral, A1 é A1 mesmo. O A4 é A1 vezes Q ao cubo, igual a 14. Aqui, A1Q ao quadrado. E aqui, A1 vezes Q, perdão. E aqui, A1Q ao quadrado, igual a menos 4. Vou seguir o mesmo procedimento. Coloque em evidência, tá? Mesma coisa. Coloque em evidência o A1, fica 1 mais Q ao cubo, igual a 14. Coloque em evidência agora A1 vezes Q, vai ficar 1 mais Q, igual a menos 4. E por enquanto está tudo dentro do padrão que eu falei. A gente vai montar o sistema. E qual foi a dica que eu dei? Divide as equações. Não esquece disso, tá? Divide as equações. E aí é o momento que você está todo empolgado e de repente trava. E às vezes dá aquela raiva, né? Dividido aqui vai dar, simplificando, fica menos 7 sobre 2. Por que dá aquela raiva? Porque você já vai empolgado, opa, vamos cortar, e chega aqui, opa, não pode cortar. Chega, arranhou um pouquinho, não pode cortar, né? Porque aqui está 1 mais Q ao cubo e aqui está 1 mais Q. E agora? Na outra questão que eu fiz aqui, ó, paguei para deixar já o espaço para nossa conta, na outra questão dava para cancelar. Essa não dá. Por que diferente? Na outra era 1 mais Q, nos dois eu cancelei, aqui é 1 mais Q ao cubo. Aí eu vou ter que fazer um empréstimo de outro conteúdo. A gente vai pegar emprestado uma ideia de uma fatoração. Eu já usei, inclusive, acho que na aula de equações exponenciais eu utilizei uma fatoração um pouquinho mais densa, digamos assim. Não dá para dizer que é mais avançada, porque não é avançada. É só um pouquinho mais denso, digamos. A fatoração é essa aqui, ó. Vamos pegar um empréstimo aqui de x ao cubo mais y ao cubo. Meu objetivo é fatorar essa expressão aqui. Para quem não conhece ou para quem esqueceu, é assim que se fatora. x3 mais y3. X mais y, x2 menos xy mais y2. Quem vai estar fazendo o papel de x e y? O x é o 1 e o y é o q. Então vai ficar assim. 1 ao cubo mais q ao cubo, que é exatamente o que tem aqui em cima. 1 mais q vezes 1 ao quadrado menos 1 vezes q mais q ao quadrado. Olha aí que perfeito. Quando eu colocar no lugar de 1 mais q ao cubo essa expressão, vai aparecer o fator 1 mais q. Aí a gente vai cancelar. É isso aí que a gente precisava saber. Então, esse detalhe eleva o nível da questão, né, enormemente, com certeza. Na outra não precisava. Então a gente iria... Aí se eu não soubesse disso, quando você multiplicasse, ia dar uma equação do terceiro grau. Ia ficar muito complicado de resolver, beleza? Então, vamos continuar substituindo aqui. Vou aproveitar o espaço. 1 mais q. 1 menos q mais q ao quadrado sobre q vezes 1 mais q. Olha aí que maravilha. Chega a dar uma alegria, né? Quando a gente visualiza algo do tipo assim, ó. É muito bom. E aí a gente vai agora multiplicar meios por extremos, tá? Vai dar uma equação de segundo grau. 2q ao quadrado menos 2q mais 2 aqui igual a menos 7q.
beleza? Meios por extremos aqui, ó. Então, passando para cá, o menos 7, passa mais 7, menos 2 dá mais 5Q, mais 2 igual a 0. De novo, a equação do segundo grau, tá bom? Vai fazer Bhaskara. Dessa vez eu vou fazer 5 ao quadrado, 4 vezes 2 vezes 2. O delta é legal, ó. 25 menos 16, 9. Então, o que vai ser? Menos 5 mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2A. 2 vezes 2. Vamos encontrar dois valores para a razão. Primeiro valor, 2, aqui, menos 5 mais 3 dá menos 2. Menos 2 sobre 4, menos meio. E aqui, menos 5, menos 3, menos 8 sobre 4, menos 2. Então, temos dois valores para o quê? Vamos usar os dois e ver quais são as progressões, tá bom? Primeiro, com a razão igual a menos meio. Vamos aproveitar uma equação, obviamente, mais simples, né? Vamos aproveitar, cadê essa aqui de cima, bem mais simples. A gente vai aproveitar ela. A1, 1 mais Q ao cubo, menos meio ao cubo, igual, deixa eu ver, a 14. Vai ficar A1 menos meio ao cubo, deixa eu ajeitar aqui, aí. Menos meio ao cubo é menos 1/8. 1 menos 1/8. Dá 7/8, naturalmente, né? Olha só, 7/8. Dá para simplificar, inclusive o 14 com o 7 dá 2. Passa para lá, fica 16. Então, se o A1 é 16 e a razão é menos meio, eu teria uma PG mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, exatamente assim. 16 menos meio. Então vai ficar menos 8, menos meio, 4, menos meio, menos 2, menos meio, 1, né? Quando eu falo menos meio, eu estou falando de multiplicar, tá? Só para não confundir. Menos meio, 1 quarto, infinitamente, tá? Quando eu fizer o contrário, usar o Q igual a menos 2, eu vou encontrar a mesma coisa, só que na ordem inversa. Olha só que legal. Vou fazer de azul. Quando eu colocar agora a segunda possibilidade para a razão, menos 2, vai ficar A1, 1 mais menos 2 a terceira, igual a 14. Aí vai ficar A1 vezes menos 7, igual a 14. A1 igual a menos 2. Aí vamos lá, a PG, menos 2, aí a razão é menos 2, 4, menos 8, menos 16 e assim por diante. Tá vendo? Do 16 para o 16 aqui vai caindo e o outro vai subindo, em módulo, né? Claro, né? Porque essa PG ela é alternada. Bom, naturalmente é uma conta mais trabalhosa, a gente precisou de um recurso mais sofisticado, mas eu queria mostrar isso para vocês, porque é importante saber que a gente tem ferramentas para resolver qualquer tipo de problema, tá bom? Vamos encerrar essa aula agora, porque a próxima aula é só aplicação do termo geral em problemas contextualizados. É a parte mais importante, ou seja, é a gente colocar a mão na massa, pegar o que a gente aprendeu e ver como cai em situação problema. Diversas situações, diversas contextualizações, tá bom? Até a próxima!